Atos capítulo 9. Atos 9 começa contando a ação de Saulo. Diz que Saulo, que era aquele grande religioso, um religioso extremamente radical naquilo que era o conceito da Torá, no conhecimento, diz que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e ele se dirige ao sumo sacerdote assim. E nós vemos aqui já o início de um período realmente muito forte. Por quê? Embora Saulo fosse esse religioso nominalmente conhecido, ele carregava dentro de si sentimentos entorpecedores, sentimentos malignos, sentimentos maus. Ele estava totalmente dominado pelo mal. Perceba que diz que ele respirava ameaças e mortes. A razão da existência de Saulo era, ameaçar, confrontar e desejar matar os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E ele, movido por esse tipo de sentimento, não era o sentimento de que agradar a Deus, não era o sentimento, de fazer cumprir a vontade de Deus, não. Quem o instigava a estes atos eram realmente sentimentos demoníacos, só que Saulo não ia declarar. Sabe o que é? Eu tenho ódio dentro de mim. Sabe o que é? Eu quero matar. Sabe o que é? Eu quero vingança. Sabe o que é? Eu quero gerar realmente um dano. Eu quero gerar uma destruição nos discípulos do Senhor. Não, ele jamais vai confessar isso. E ele vai ao sumo sacerdote, como todo, radical religioso, ele vai com as suas boas histórias. Eu sou zeloso, eu quero só o bem, É uma dissimulação, alegando querer o bem, assim vai instigando corações para, na verdade, cumprir o mal simplesmente que há dentro de si, que é ódio, que é falta de amor, que é falta de Deus, que é falta de uma verdadeira conversão e o conhecimento do Deus vivo. E movido, isso é importante, ele respirava ameaças e morte, E há muitas pessoas que são assim, que a razão da sua existência, a razão do seu existir, o seu deitar, o seu acordar, o seu repousar, o seu comer, o seu dormir, o seu falar, o respirar, é realmente fazer cumprir o ódio, a sujeira e a contaminação que há no seu coração. E sabe o que acontece? Ele vai ao sumo sacerdote, movido por todos esses sentimentos malignos, e ali diz a palavra que ele pede cartas para que ele pudesse encontrar os discípulos do Senhor, homens e mulheres, e conduzi-los presos a Jerusalém. Olha a razão da existência daquele religioso. Eu preciso, Ele vai, é muito doentio, A pessoa, quando ela é cega pela religiosidade, é doentio. As ações que ela tem, motivada pelos sentimentos malignos que ela carrega, embora ela distorça e alegue o bem, Ela não vai alegar o que a move, alega, movimentos e ações religiosas de bondade ao próximo, de amor ao próximo, de boa manutenção do reino, não é verdade? Mas nunca que realmente o que sempre lhe move são sentimentos satânicos e demoníacos. Diz que Saulo, ele queria conduzir, só isso, preso a Jerusalém,
os discípulos. Ele só queria ter esse prazer, né, de aprisionar os discípulos de Jesus. Ele só queria ter esse prazer. Quem eram os discípulos de Jesus? Eram aqueles que estavam lá pregando o evangelho, eram aqueles que, com todas as suas falhas e dificuldades, criam no evangelho de Jesus e pregavam e queriam viver o evangelho de Jesus. Ora, né, aqueles que estavam pregando o evangelho de Jesus, o arrependimento, a graça divina, a misericórdia, o perdão de pecados, o perdão, o amor ao próximo, aqueles que estavam realmente lutando por viver o reino de Deus. E ele, como um religioso radical, desprovido realmente de vida com Deus, diz que ele simplesmente, né, tinha só esse desejo, dia e noite, acordava, comia, se alimentava, movido por esse desejo de prender, de ver preso aqueles discípulos de Jesus. Ora, afinal, eles quebravam alguns valores, eles tinham rompido com alguns valores, não eram eles que quebravam o sábado, não eram eles que estavam quebrando alguns princípios divinos. Ora, ele só tinha essa sede, né, de manter preso os discípulos de Jesus. Só que, indo no caminho para consumar os seus atos, movidos verdadeiramente por sentimentos totalmente demoníacos, indo pelo seu caminho para consumar o mal que havia na sua mente, no seu coração, na sua alma, diz que aconteceu perto de Damasco que subitamente um resplendor do céu lhe cercou. Meu Deus do céu! Saulo se julgava único, né? Saulo se julgava um defensor de Deus. Saulo se julgava realmente, embora ele fosse alguém movido pelo ódio, embora ele fosse alguém movido pela vontade de matar, embora ele fosse alguém movido pela vontade de vingança, embora ele fosse alguém movido por ameaçar, né? Por confrontar, por aquilo que era, né, só sentimentos malignos, ele acreditava, né, que ele era ali um representante de Deus para consumar o seu ato. Só que há um Deus no céu. Aleluia! E esse Deus eterno diz que repentinamente ele se encontra com um resplendor do céu que o cerca. Sabe por quê? Porque existe um Deus que domina a terra e nenhum ser humano é superior a Deus. Existe um Deus que julga, existe um Deus que reina nos céus e na terra. Existe um Deus que conhece, um Deus que sabe, um Deus que vê, um Deus que ouve. E diz então a palavra do Senhor que esse resplendor cerca Saulo e, caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus! E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus do céu! Você já imaginou a experiência de Saulo, queridos? Que coisa tremenda! Jesus ali diz para ele: Ô Saulo, por que você está me perseguindo? E ele fala: Mas quem és tu para que eu te persiga? E Jesus diz: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então, quando ele estava perseguindo aqueles discípulos do Senhor Jesus, que ele julgava, segundo o seu conceito, o seu coração imundo pelo ódio, imundo pela sua maldade, enquanto ele julgava aqueles servos do Senhor Jesus como nada, a quem ele queria ver se arrastando e submetido a eles, havia um Deus que, na verdade, ele estava afrontando. Porque quando ele estava atacando aqueles discípulos de Jesus, ele estava, na verdade, atacando o próprio Jesus. Porque aqueles discípulos de Jesus simplesmente viviam com Jesus e queriam Jesus e faziam a vontade de Jesus e buscavam a vontade de Jesus, independente
daquilo que era a mentalidade, ou a visão, o entendimento que Saulo queria atribuir a eles. Eles realmente pertenciam a Deus. E a malignidade da religiosidade quer tentar provar isso, que ninguém pertence a Deus, só ele era o Saulo, né? Saulo, ele foi formado por Gamaliel, ele foi formado naquilo que era, né, o conceito mais filosófico, né, do judaísmo, do hebraísmo. Saulo, ele era manifestado realmente no conhecimento em muitas áreas, e por isso ele se julgava apto para julgar quem era de Deus ou quem não era de Deus, e quem não era de Deus aos olhos dele, ele simplesmente queria eliminar. Só que para isso ele usava dos seus meios. Só que aqueles que ele queria eliminar, na verdade, por quê? Porque dentro do seu conceito, né, religioso, cego, não atendia os seus critérios, né? E naquele momento, o que diz então a palavra? Ele estava, na verdade, desafiando o próprio Jesus, querendo o bem daqueles que, querendo o mal daqueles que só queriam bem, querendo a morte daqueles que pregavam a vida, querendo ódio e vingança daqueles que pregavam e queriam o amor e apregoavam o bem do Senhor. Só que ele não imaginava que quem era, na verdade, o servo do Senhor não era ele, mas aqueles que estavam realmente envolvidos, não como os discípulos de Moisés, mas aqueles que eram os discípulos de Jesus. Perceba que é bem claro, ele resolveu que iria prender os discípulos de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, realmente, né, eles não encaixavam naquilo que eram os critérios de Paulo, né, naquilo que era sua falsa moralidade, sua falsa religiosidade, só que só Deus sabia quem verdadeiramente ele era. Então, Jesus fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Saulo estava lutando contra o próprio Deus. Saulo estava batendo de frente com o próprio Deus. Saulo, em sua soberba, arrogância e maldade, estaria ferindo a si mesmo e não ia atingir o objetivo que visava. Embora ele teve alguns sucessos, ele já tinha arrastado alguns, ele já tinha arrastado algumas mulheres, ele já tinha arrastado alguns homens, né, para a prisão, ele já tinha permitido a morte de Estevão. Sim, Saulo já carregara mortes e sangue em suas mãos de outros discípulos de Jesus que ele havia matado anteriormente porque não atendiam seus critérios religiosos. Só que eram pessoas amadas pelo Senhor Jesus e pessoas que criam no Senhor Jesus e que confiavam no Senhor Jesus. E isso é muito sério, né? E ele pensava que realmente era só mais um que ele ia matar, era só mais um que ele ia desaparecer, não é? Era só mais um que ele ia manchar, era só mais um que ele ia eliminar. Só que não existe isso. Jesus falou: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Então há muita gente que está ferindo a si mesmo, enquanto acha que vai ferir os outros. Há muita gente que está destruindo a si mesmo, enquanto acha que vai destruir os outros. Há muita gente indo para o fundo de um abismo, enquanto acha que outros merecem ir para esse abismo. Só que outros estão lá cumprindo a vontade de Jesus, cumprindo aquilo que é o querer de Jesus. Porém, porque não estão submetidos ao seu conceito, né? Então não serve. E começa a usar de subterfúgios para tentar matá-los. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe Jesus: levanta-te, entra na cidade, e lá eu vou te dizer o que te convém fazer. Os homens que estavam com Saulo não ouviram nada, não, só ele viveu aquela experiência com o Senhor. E diz então que no momento em que Saulo foi se levantar, ele foi abrir os olhos,
ele já não via a ninguém. E ele foi conduzido pela mão até Damasco. Saulo ficou cego. Querido, guarda isso no seu coração. Há muito religioso cego, cego pelo seu próprio ódio, cego porque se nega a cumprir a vontade do Senhor, cego pela ameaça que quer embutir no coração dos outros, cego por aquilo que é o confronto, o terror, que pensa que vai gerar no coração dos outros, cego pelo desejo de morte, de vingança, cego por aquilo que são sentimentos demoníacos, doentios, que na verdade movem o seu coração, mas nunca é capaz de reconhecer que na verdade há uma grande deformidade dentro do seu ser. E diz que Saulo ficou cego. Aquela cegueira, queridos, na verdade era algo que ocorria já no coração dele. Ele estava cego há muito tempo, mas agora se manifestou a verdade do que ele estava diante do Senhor no mundo. Ele lutava contra o Senhor, ele lutava contra a vontade de Deus, ele queria insistir naquilo que era o cumprimento da sua vontade para a satisfação do seu ego, para a satisfação do seu ódio, para a satisfação dos seus desejos conturbados e doentios. Só que, diz então a palavra do Senhor, que ele ficou ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Lembra qual era o respirar de Saulo? Era só fazer o mal, não é verdade? Era só isso. A existência dele, o comer, o beber, o vestir, o dormir, o pensar, o cultuar, tudo era, né, visando o mal. E agora então, ele realmente já não come, não bebe, não faz nada. Ele fica 3 dias ali, ó, na cegueira dele. Deus o entrega à realidade que ele estava. Porque ele, na verdade, naquilo que era o desejo que ele ansiava verdadeiramente de fazer o mal e causar o mal, na verdade, trouxe sobre ele mesmo o dano. E diz então que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E de repente ele teve uma visão de Deus, um discípulo de Jesus, o Jesus, Filho de Deus, aquele que prega o amor, que prega a misericórdia, que prega a compaixão, que prega a libertação, que prega a salvação, que prega a vontade de Deus. Esse Ananias era um discípulo verdadeiro de Jesus. E diz que o Senhor aparece para ele e diz: Ananias. E ele diz: sim, Senhor. E o Senhor disse: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um Saulo, porque ele está orando. Oh, meu Deus do céu. E esse é um ensino maravilhoso, que Saulo, ali na escuridão dele, ali, né, agora realmente sem mais nenhum alimento, ele agora está orando. E ele ora de tal forma que Deus o ouve. E Deus manda, visita Ananias lá longe e fala: olha, vai na rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo que está orando. Quer dizer, ore de tal forma que Deus realmente mande para você resposta aonde você for. Ore de tal forma que ao invés de você ficar procurando dívidas, erros, coisas, ocasiões contra as pessoas, você possa olhar verdadeiramente a sua condição e encontrar onde está o problema em ti. Ore de tal forma que você mova a mão de Deus a respeito da sua vida. Saulo queria se mover porque ele vivia em prol de realmente interferir negativamente com aquilo que era sua religiosidade fria e desumana, desprovida de uma fé genuína na palavra de Jesus Cristo. Diz então que numa visão, lá, Saulo, enquanto estava orando, ele recebe uma visão e ele via um homem que entrava na casa que ele estava e punha a mão sobre a cabeça dele, para que ele tornasse a ver. Então, imagina só, Saulo está orando aqui, desse lado. Aqui ele ora, e lá do outro lado tem Ananias, um discípulo. E Deus vai lá em Ananias e fala: ó, Ananias, vai lá porque Saulo está orando. E aí diz então que Saulo aqui também recebe uma visão. E ele vê Ananias vindo aqui
e pondo a mão sobre ele para que ele começasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, eu ouvi muitas coisas a respeito desse Saulo. Ele mata os teus servos em Jerusalém. Meu Deus, Ananias ficou com medo, discípulo de Jesus, né? Falou: eu lá quero me aproximar desse homem. Esse homem é um maligno, né? Esse homem aí é um perturbado. Não, eu não vou. Ele matou um monte de crente. E aqui ele tem um poder que ele foi dado para ele em uma carta, para ele prender todos os que invocam o nome do Senhor. Ananias estava sabendo que Saulo estava lá para prender todo mundo. Disse, porém, o Senhor: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu mostrarei para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eita nós, olha que coisa tremenda. Ananias não queria ir lá orar por Saulo, porque na verdade ele queria, né, nem se aproximar de Saulo. Não é que ele desejava o mal de Saulo, porque quem é do Senhor Jesus não quer o mal de ninguém, não é? Quem é do Senhor Jesus quer o bem das pessoas, e não fingidamente, dissolutamente, né? Dissimuladamente. Ah, eu quero o bem, é pro bem que eu faço o mal, né? Não. O discípulo de Jesus, ele quer o bem verdadeiramente dentro do coração dele, porque ele não é movido por sentimentos ruins, malignos, que ficam lá dentro dele verdadeiramente, e ele nunca trata. Diz então que Ananias foi, mas Jesus falou para Ananias: não se preocupe, Ananias, eu vou ensinar ele o que é ele padecer pelo meu nome. Sabe o que é isso? Saulo não era um religioso? Era. Saulo não era lá o que gostava de agredir, de maltratar, de ferir, de destratar, né? De humilhar, não era? Era. Agora o Senhor Jesus fala para ele: não se preocupa não, eu vou ensinar ele o que é padecer pelo meu nome. Agora, do mesmo modo que ele tratou, ele ia ser tratado. Agora, ele ia receber o que ele sempre deu. Por quê? Porque ele estava acostumado, né? Não era assim que ele gostava de tratar? Não é assim? Não é humilhando? Não é sem ter misericórdia? Não é só acusando? Não é só julgando? Não é só sentenciando? Não é só humilhando, arrastando as pessoas pelas ruas? Não é só prendendo, aprisionando? Não. O Ananias, Jesus falou: não se preocupa não. Eu vou ensinar para ele o que é padecer pelo meu nome. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: os misericordiosos alcançarão misericórdia, mas aquele que não tem misericórdia será tratado sem misericórdia. Ah, Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque na medida que a pessoa julga, ela vai ser julgada, e aquilo que ela dá, ela vai receber. Então, na verdade, Saulo ia receber direitinho, conforme o coração dele duro, desprovido de humanidade, desprovido de misericórdia, cheio de sentenças, cheio de julgamento, cheio de dissimulações. Olha que coisa séria, né? E tem muita gente que vive, na verdade, esse tipo de colheita. Por quê? Porque, na verdade, é o que plantaram e é o que são. E diz então a palavra do Senhor que Ananias então foi lá. Ele entrou na casa de Saulo, e muito bonito esse momento, porque ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, enquanto você caminhava, ele mandou eu vir aqui, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu, que experiência divina, né? O Senhor Jesus, a quem você encontrou no caminho, ele mandou eu vir aqui, para que você volte a ver. E para que você, como Jesus disse aqui, você seja cheio do Espírito Santo. E diz então que logo lhe caíram as escamas dos olhos, e Saulo recupera a vista, e se levanta e é batizado em nome do Senhor Jesus. E diz então que ali ele se alimenta, ele é confortado, ele esteve alguns dias com os discípulos,
e os discípulos falam para ele sobre Jesus, e aí, olha que tremendo, versículo 20. E logo, nas sinagogas, pregava a Cristo, que é o Filho de Deus. Aleluia! Meu, imagina só, irmãos, um dia ele estava lá matando, e no outro dia ele estava lá na sinagoga pregando Jesus Cristo. Aquele mesmo Saulo. Olha que tremendo que é a ação do Senhor, o que Deus é capaz de fazer. Diz então que todo mundo ouvia atônito, né? Todo mundo falou, pelo amor de Deus. Não é esse aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome de Jesus? E por isso ele veio aqui prender os principais dos sacerdotes. Ele forçava os judeus e confundia todo mundo. E agora ele está aqui pregando e comprovando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para matar a Saulo. Por quê? Porque Saulo agora estava vivendo o verdadeiro evangelho e tinha conhecimento de quem era Deus. E quando você passa verdadeiramente a pregar o evangelho de Jesus e vivê-lo, né? Não ser mais aquele que vive em prol da religião, o que aconteceu? Ele passou a ser um perigo também para os religiosos. Mas as ciladas que os religiosos começaram a armar para Saulo, como eles guardavam as portas, tanto de dia e de noite, para tirar a vida de Paulo. Mas de noite mesmo, os discípulos desceram Saulo, por cima do muro, a fim de que ele fugisse. E quando Saulo volta para Jerusalém, diz então que os discípulos tinham medo dele, lógico, não sabiam se era, né? Ele era um homem muito maligno, ele era um homem que fez muitas maldades, eles não sabiam se ali era um jogo, se ele estava, né? Era mais uma das suas dissimulações e manipulações, não é? Afinal, ele, um religioso radical, ele tem essa marca, né? É um dissimulado. E eles ficaram com medo de Saulo e não queriam se aproximar dele. Então Barnabé se aproximou de Saulo, trouxe e contou toda a história do caminho para Saulo, ensinou tudo para ele, conversou, e Saulo contou toda a experiência que ele teve, que encontrou a Jesus no caminho, que Jesus conversou com ele e que ele realmente viveu aquela experiência de conversão. E Saulo passou a andar com os discípulos em Jerusalém, para cima e para baixo. E ele falava ousadamente do Senhor Jesus, ele falava e disputava e pregava contra os gregos, mas eles queriam matar agora Saulo, sabendo que ele estava junto com os discípulos do Senhor Jesus. Todas as igrejas ao redor, na Judéia, na Galiléia, na Samaria, tinham paz, estavam edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo. Aonde há o Evangelho de Jesus, aonde há o cumprimento, né, daquilo que é a palavra de Jesus, há paz, porque Deus não é Deus de confusão, não é verdade? E aonde o Senhor Jesus está, Ele é o príncipe da paz. Aonde o Evangelho de Jesus está, há o quê? Multiplicação de paz e consolação do Espírito Santo. Por quê? Porque ali há perdão, porque ali há graça, porque ali há amor genuíno, porque ali as pessoas realmente se amam, porque ali as pessoas se importam e querem o bem-estar uma das outras. E aconteceu que, passando Pedro por toda aquela parte, ele foi visitar algumas pessoas em uma cidade distante. E quando Pedro chega em Lida, ele encontra um homem paralítico. Imagina só, hein? Estava numa cama já há 8 anos, paralítico. E disse Pedro a Enéas, a esse homem: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faça a tua cama. E logo Enéas se levantou.
E todos que habitavam naquela cidade, em Lida e Sarona, se converteram ao Senhor Jesus, vendo aquele homem que estava 8 anos paralítico. E esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é o poder e o querer da religião. O que é o querer da religião? Lembra lá de Saulo? Ele queria prender os discípulos de Jesus. Ele queria impedir os discípulos de Jesus de estarem livres, de estarem pregando, de serem servos do Senhor, né? Agora, olha o que é o Evangelho. O Evangelho levanta o paralítico. O Evangelho não quer prender. O Evangelho quer levantar. O Evangelho quer erguer pessoas para o Senhor Jesus. Religioso quer matar. Religioso quer prender. Religioso quer deter. Aí eu preciso deter, né? Afinal, quanto mal vão gerar, né? E não há mal no coração de discípulos do Senhor Jesus. Em coração de discípulo de Senhor Jesus, há bem e ao bem verdadeiro do Senhor, porque os discípulos de Jesus verdadeiramente conhecem a Deus. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e essa estava cheia de boas obras e esmola, porque ela fazia o bem pela comunidade dela. E diz então que aconteceu naqueles dias que essa mulher faleceu. E toda a comunidade chorou muito, porque ela verdadeiramente era uma discípula de Jesus. Uma verdadeira discípula de Jesus ama o próximo, faz caridade, né? E realmente tem ações em prol da sociedade, da comunidade, não só em prol de si mesmo. E diz então a palavra do Senhor que, estando ela enferma, ela morreu. Já tinham colocado ela no quarto, porque ela ia ser realmente só enterrada. Interferiram, foram até Pedro, mandaram que Pedro fosse ali e não se demorasse, porque aquela mulher era uma verdadeira discípula, ela era uma mulher muito bondosa, ela era uma mulher que inspirava realmente aquilo que eram os sentimentos do Senhor. E diz então a palavra do Senhor que elas choravam e mostravam as túnicas que aquela Dorcas fazia, todo o bem que ela gerava à sociedade. E diz que Pedro falou para todo mundo sair. Colocou-se de joelho e orou, e voltou-se para o corpo daquela mulher e disse: Tabita, levanta-te. E aquela mulher que estava morta, queridos, abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele deu a mão para ela, levantou, chamou aos crentes, os irmãos, as viúvas, e apresentou aquela mulher de Deus viva diante de todos. E aquilo foi conhecido em toda Jope. Muitos creram no Senhor Jesus. E ele ficou muitos dias em Jope. Entendeu o que acontece com um discípulo do Senhor Jesus? Veja Saulo lá no começo, enquanto era um religioso, ele respirava, né? Respira, né? Quer ameaçar, só quer julgar, só quer causar sentimento ruim nas pessoas. Isso é discípulo de religiosidade. Agora, lembra lá, Saulo queria matar, queria paralisar, deter pessoas. Agora, o que acontecia com os discípulos de Jesus? Vai lá, levanta o paralítico, aquele que está caído, está prostrado. Não, vamos te levantar, você vai levantar. Enéas, 8 anos você está aí prostrado, se levanta, eu quero mesmo que você anda. Enéas, anda em nome de Jesus. E Enéas anda. Esse é o discípulo de Jesus. Agora, lembra lá o religioso que precisava matar, precisava desaparecer com as pessoas de tanto ódio, porque a existência só envolve isso, o mal de dentro de si que destila de noite, né? O discípulo de Jesus não. Ele vai lá e ele ressuscita. Ele não quer matar, ele quer dar vida, ele quer ver as pessoas mais cheias de poder. Ele não quer ficar com dissimulação, fingindo que quer o bem do próximo. Ah, eu quero o bem. Não é por mal, precisam entender. Eu faço, mas é pelo bem. Não é com mentiras, falácias da boca para fora, quando no coração realmente Deus sabe o que há. Está lutando contra aguilhões, querendo matar discípulos de Jesus. Mas os discípulos de Jesus, que amam a Jesus, eles realmente têm sobre si
o poder do Senhor e o poder da ressurreição, não só de que ainda de que cheguem nas cinzas, se levantarem, se erguerem, mas o poder de Jesus de levantar outros mortos e também de levantar os paralíticos, não querer parar a vida de ninguém e não querer matar a vida de ninguém e não querer destruir o chamado de ninguém. Receba essa palavra linda da parte de Deus. Seja um Saulo que se transforma em um Paulo. Receba a luz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.